alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa. Isso mesmo, aula hoje, aula de língua portuguesa. Convido vocês para daí da sala de vocês, eu aqui para a nossa sala de aula pela nossa sala de aula virtual, para juntos estudarmos a língua portuguesa e, mais do que isso, aprendermos juntos. Para isso eu peço que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que começaremos a estudar agora. Então, vamos para o nosso quadro. E o que nós iremos estudar na língua portuguesa? Nós iremos estudar frase, ordem das palavras, ok? Bem, esse é um conteúdo que nós já começamos a estudá-lo, tá bom? Já começamos a estudar esse conteúdo, mas vamos dar continuidade a ele, tá bom? Então, preciso contar com vocês para juntos estudarmos um pouco mais sobre a ordem das palavras. A habilidade que nós iremos desenvolver com essa aula é a de reconhecer em textos frases considerando a pontuação e o uso adequado de letras maiúsculas e letras minúsculas. E quais os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é estudar a ordem das palavras nas frases, ok? Nós iremos estudar a ordem das palavras nas frases. Nós iremos estudar o uso adequado das letras maiúsculas também nas frases. E nós iremos analisar a pontuação correta no final das frases. Tudo isso aqui vai influenciar no entendimento que nós temos ou que as outras pessoas têm ou teremos ou terão sobre aquilo que está escrito, tá bom? Sobre aquilo que nós escrevemos ou que outra pessoa escreveu e nós estamos lendo. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles: você sabe qual é a ordem correta das palavras na frase? Você sabe qual é a ordem correta das palavras na frase? O segundo: você compreende em quais palavras das frases utilizamos letras maiúsculas? Olha só, isso aqui é muito importante. Há algumas palavras, mesmo dentro da frase, elas precisam iniciar com letra maiúscula, tá bom? Sempre no começo de uma frase, claro, a primeira palavra ela inicia com letra maiúscula, mas algumas palavras, mesmo ela não estando no começo da frase, ela também vai iniciar aí com letra maiúscula. É preciso estarmos atentos a isso. Você sabe qual a pontuação adequada a ser utilizada em uma frase? Bem, existem diversos pontos que estão presentes aí na língua portuguesa, ok? Mas nós estamos falando aqui, ou vamos falar, dos pontos no final da frase, tá ok? Então, é preciso que estejamos atentos a isso também, para que a frase ela fique mais fácil de ser compreendida, ou melhor, seja compreendida da forma correta. Mas antes, é hora da leitura, ou seja, o nosso projeto de leitura. E qual é o texto dessa semana? É A Formiga e a Pomba. E eu convido vocês para lermos juntos esse texto. E aí é importante o projeto de leitura. Por quê? Porque através dele você vai conseguir adquirir cada vez mais fluência na leitura. Esse é o nosso grande objetivo com o projeto de leitura. Ok? Então, eu vou colocar aqui o texto, nós vamos ler juntos, vocês aí da casa de vocês e eu daqui. É importante também que vocês façam leituras silenciosas desse texto.
ok? 1, 2, 3, quantas forem necessárias. E também leituras em voz alta, tá bom? Por quê? Porque tudo isso vai nos ajudar a adquirirmos fluência na leitura. E o texto está aqui, é a formiga e a pomba. Convido vocês então para lermos juntos. Vamos lá? A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu, sendo arrastada pela forte correnteza. Estava prestes a se afogar. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha da árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e picou-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um galho mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida formiga. Uma boa ação se paga com outra. Uma boa ação se paga com outra. Que belíssimo texto, não acham? Uma boa ação se paga com outra. A formiga estava em perigo, a pomba ajudou a formiga a se salvar. A pomba estava em perigo, a formiga ajudou a pomba a se salvar. Bem, esse texto ele tem as características de fábula, ou seja, é uma fábula, os personagens são animais e eles têm características humanas, ok? E ele nos deixa essa mensagem final aí, que é outra característica da fábula, que é uma boa ação se paga com outra boa ação. Mas então vamos lá estudar frase, ordem das palavras. Leia a frase a seguir. A bicicleta quebrou antes da ladeira grande. O que é que a frase nos diz? Que simplesmente a bicicleta quebrou antes da ladeira grande. É uma frase bastante objetiva, ok? Uma frase objetiva, é uma frase que conclui uma ideia, está aqui com um ponto final, não é uma pergunta, ok? Não é uma emoção que está sendo expressa aí na forma escrita, pelo contrário, é uma frase que simplesmente está comunicando um ocorrido, tá bom? De forma objetiva, de forma direta, ok? Então, temos aqui uma frase bastante objetiva. A forma como as palavras estão postas na frase acima, damos o nome de ordem direta, ok? Essa é a ordem direta da frase, tá bom? Damos o nome aí de ordem direta, que é uma ordem direta, objetiva, que comunica facilmente, sem, trazendo para o popular, arrudeios, tá bom? Sem arrudeios, está indo direto ao ponto, está indo direto ao assunto. Essa é a ordem direta objetiva, mas nós temos a ordem indireta também. Por exemplo, né, caso resolvêssemos mudar tal ordem, obteríamos como resultado da mesma frase, tá bom? Tentando comunicar aquilo que a frase anterior comunicou. Antes da ladeira grande, a bicicleta quebrou. Outra forma de comunicar. Porém, antes da ladeira grande, vírgula, a bicicleta quebrou. Ou, quebrou antes da ladeira grande, a bicicleta. Se eu perguntar a vocês o que quebrou, foi a bicicleta. Aonde? Antes da ladeira grande. Ok? Não está tão direta, não está
tão objetiva, tá bom? E aí exige um pouco mais de nós para entendermos o que é que está sendo dito aqui nessas frases, então é importante estarmos atentos a isso também, ok? Antes da ladeira grande a bicicleta quebrou, quebrou antes da ladeira grande a bicicleta. São formas diferentes, com os mesmos elementos, ok? Para comunicar uma mesma informação, que é a quebra da bicicleta antes da ladeira grande. Observamos que a ordem, uma vez alterada, em nada modificou o sentido do discurso da mensagem, ok? Mesmo a ordem sendo alterada, o sentido nesse caso não foi alterado, tá bom? É importante estarmos atentos a isso também. O único elemento que foi modificado aqui em relação à frase anterior foi que aqui entraram vírgulas, tá bom? Para que a frase ficasse entendível por aqueles que leem ou por aqueles que escutam. Isso significa dizer que a língua que falamos nos oferece várias possibilidades de comunicar algo de forma escrita. Isso não significa aí admitir que podemos fazer uso das palavras de qualquer maneira. Não se pode, muito pelo contrário. Há regras básicas que ajudam a lidarmos com o idioma que falamos. Entre eles estão as classes gramaticais e a pontuação adequada. É preciso estarmos atentos a isso. As classes gramaticais e a pontuação adequada. Quais são as classes gramaticais? Nós temos aqui, olha, o substantivo, o artigo, o pronome, o advérbio, a preposição, o verbo numeral, a conjunção e o adjetivo, ok? Se nós formos analisar, cada elemento de uma frase se enquadra, cada elemento, cada palavra de uma frase se enquadra em uma dessas classes aqui, que são as classes gramaticais, mas esse é outro conteúdo, ok? O que nós precisamos estar atento, pelo menos nesse momento, é a clareza com a qual nós comunicamos algo, nós falamos ou escrevemos algo, como construímos a nossa frase para comunicar algo de forma clara, direta e objetiva. Além disso, é preciso estarmos atentos para a harmonia da frase. A frase ela tem que estar harmônica. Por exemplo, Maria Bolo ontem mordeu o. O que é que essa frase quer dizer? Maria Bolo ontem mordeu o. Maria Bolo ontem mordeu o. Dá para entender? Não dá. Ou se eu for entender, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Mas se eu for mais objetivo, como é que essa frase vai ficar? Maria mordeu o bolo ontem. Agora todo mundo entendeu. Utilizei, olha, as mesmas palavras, os mesmos elementos, de forma direta, de forma objetiva e consegui comunicar de fato o que eu queria, que Maria mordeu o bolo ontem. O bolo está mordido porque ontem Maria o mordeu, ok? Na de cima não dá, mas na de baixo dá para entender perfeitamente. Outra questão, a clareza de significado. Dependendo da colocação em que se encontram demarcadas as palavras num determinado enunciado, a clareza do discurso poderá ficar completamente prejudicada. Por exemplo, a mulher foi atropelada por um carro correndo na calçada. A mulher foi atropelada por um carro correndo na calçada. Quem é que estava correndo na calçada? Era a mulher ou era o próprio carro? Olha só, vou ler de novo. A mulher foi atropelada por um carro correndo na calçada. Não dá para saber exatamente quem é que foi atropelado. Olha, não sabemos ao certo se quem estava correndo na calçada era a pessoa que foi atropelada ou se foi o carro, ok? Não dá para saber ao certo se quem estava correndo, desculpa, não é atropelada, tá bom? Se quem estava correndo era a pessoa que foi atropelada ou se foi o carro. Ou seja, a frase não tem clareza de significado. Então é importante estarmos atentos a isso, tá certo? A deixarmos a frase clara para sabermos exatamente
quem estava correndo na calçada. Por exemplo, a mulher que estava correndo na calçada foi atropelada por um carro. Aí a gente sabe que quem estava correndo na calçada era a mulher, tá bom? Mas da forma como está aqui, não dá para nós sabermos por quê, porque não tem clareza esta frase. Expressividade ou efeitos estilísticos. Olha só, uma mesma palavra, a depender do contexto em que se encontra, pode revelar sentidos também distintos, ou seja, sentidos diferentes, como é o caso que ocorre nos dois enunciados que seguem. Ela não lhe revelou segredo algum, sentido negativo, mas olha, ela lhe revelou algum segredo. O algum aqui que está se repetindo, o segredo e o revelou, estão agora no sentido positivo, tá bom? Esse algum aqui, principalmente, está destacando o sentido negativo, mas esse algum aqui está destacando o sentido positivo. Então, conforme a ordem das palavras, eu posso aí dar a entender um sentido negativo ou um sentido positivo. Isso é importantíssimo que estejamos atentos, tá bom? Ao sentido negativo e ao sentido positivo, que algumas palavras, neste caso aqui, pode nos demonstrar. Atenção aí também para a pontuação no final das frases, ok? E nós temos aqui, olha, primeiro, o ponto final, ok? Olha só a frase. O Simão foi à praia com o Antônio. Ponto, eu estou simplesmente comunicando, a frase aqui terminou, tá bom? E está indicando uma pausa, né? Eu estou dizendo que Simão foi à praia com o Antônio e ponto final. A gente às vezes diz isso, né? E ponto final. Pois é só um comunicado. E o ponto de exclamação, quando é que nós vamos utilizá-lo? Que linda é a minha escola! Terminar a frase em que há surpresa, termina a frase em que há surpresa, admiração, alegria, tristeza ou medo, tá bom? Ou seja, ela aí vai expressar sentimento, caso tenha o ponto de exclamação. No caso aqui, que linda é a minha escola, é uma admiração. E por último, o ponto de interrogação. Queres ir ao meu aniversário? O que é que isso está indicando, o ponto de interrogação? Está indicando uma pergunta, ok? Ele termina uma frase, porém, perguntando, tá bom? Queres ir ao meu aniversário? Eu estou perguntando se a pessoa quer ir ao aniversário. Para que se entenda que é uma pergunta, é necessário que utilizemos aí o ponto de interrogação. Atenção para a pontuação ainda no final da frase, ok? Ao escrever, aqui é a atenção para a letra maiúscula, tá bom? Para a letra maiúscula na frase. Ao escrever, usamos letras maiúsculas e minúsculas, que variam de acordo com as palavras, ok? As letras maiúsculas são usadas no início das frases, que continuam a serem escritas com letras minúsculas, tá bom? Então é importante sabermos disso. Olha só, a letra maiúscula ela é usada no início da frase. Sempre que eu começar uma frase, eu preciso que a primeira letra da primeira palavra seja maiúscula, tá certo? E também, se no meio da frase tiver algum nome próprio, que são nome de pessoas ou animais, esse também, ou esses também no caso, deverá ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Então, início de frase, letra maiúscula, e se tiver algum nome próprio dentro da frase, letra maiúscula também. Por exemplo aqui, o gato Sansão estava preso na caixa de sapatos. O gato Sansão, gato pode ser qualquer um, mas Sansão é só aquele gato específico. Então, letra maiúscula, início de frase, gato, Sansão, nome próprio, estava preso na caixa
de sapatos. Então é importantíssimo estarmos atentos aí na frase para que a frase fique entendível, ok? Além da ordem correta das palavras, também é preciso estarmos atentos aí à letra maiúscula, que seja no começo da frase ou que seja aí diante de um nome próprio. Vamos ver em um texto? Bem, vamos ler juntos aí A Galinha dos Ovos de Ouro, tá bom? Vocês aí da sala de vocês, eu daqui, vamos ler juntos. A Galinha dos Ovos de Ouro. Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou-o à mulher, dizendo: "Veja, estamos ricos." Levou o ovo ao mercado e vendeu por um bom preço. Na manhã seguinte, a galinha tinha posto outro ovo de ouro, que o fazendeiro vendeu a melhor preço. E assim aconteceu durante muitos dias. Mas, quanto mais rico ficava o fazendeiro, mais dinheiro queria. Até que pensou: se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Matou a galinha e ficou admirado, pois por dentro a galinha era igual a qualquer outra. Moral da história: quem tudo quer, tudo perde. Olha só que ensinamento. O homem ganhou muito dinheiro, pois vendia os ovos de ouro da galinha. E o que é que ele fez? Querendo mais dinheiro ainda, achando que dentro da galinha tinha um tesouro, matou a galinha. E quando abriu a galinha, o que é que tinha? Nada, ela era igual às demais. Qual é a moral? Quem tudo quer, tudo perde. Ele tinha muito e ele queria ainda mais. Terminou perdendo tudo. Vamos interpretar esse texto, é uma fábula também, tá certo? Quais são os personagens do texto? Onde a história se passa, em qual espaço, por qual motivo a galinha era especial e qual era a mensagem do texto. Bem, os personagens, o fazendeiro, a esposa e a galinha. Onde a história se passa, em uma fazenda. Por qual motivo a galinha era especial? Ela era especial por colocar ovos de ouro. E qual é a mensagem do texto? Quem tudo quer, tudo perde. Vamos analisar frases do texto. Bem, este parece ser certa manhã. Um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro, lugar agradável. Se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Este parece ser, certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro, lugar agradável. Pergunto a você, e a segunda frase. Se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Pergunto a vocês, qual das frases está aí na ordem correta? Qual das frases é possível de se entender? Bem, está muito claro, né? A primeira frase, propositalmente, eu mudei a ordem, tá certo? Porque lá no texto ela não está escrita dessa forma, mas aqui eu trouxe dessa forma para nós entendermos que se as palavras não tiverem na ordem correta, é muito, muito difícil de se entender alguma mensagem. Mas se a frase estiver na ordem correta, aí fica facinho, olha. Se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Olha só a surpresa, a admiração dele aí nesse ponto de exclamação. Iniciamos a frase com letra maiúscula, galinha aqui está em letra minúscula, por quê? Porque não é nome próprio. Estou falando de uma galinha qualquer, não de uma galinha específica. Analise e coloque as palavras na ordem correta.
Agora vamos exercitar aquilo que nós vimos ali na tela anterior, tá bom? Prato, João o raspou. Este seu barco é. Festa, quanta na gente, andar podemos rápido. O que é que vocês vão fazer? Vocês estão percebendo que as frases não estão na ordem correta, as palavras, perdão, dentro da frase. Você vai fazer isso aqui, olha. João raspou o prato. João raspou o prato. Ponto final. Está ali na ordem correta. As demais vocês também vão colocar aí na ordem correta. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Este seu barco é. O que é que essa frase quer dizer? Vamos colocá-la na ordem correta. Nós já sabemos aqui, olha, o este, letra maiúscula, então essa é a primeira palavra, tá bom? E seu, está aí depois do seu o ponto, então, no caso aqui um ponto de interrogação, nós sabemos que é a última palavra da frase. Vamos lá? Este barco é seu? Então, é uma pergunta. Por quê? Porque tem um ponto de interrogação. Festa, quanta gente? É uma admiração, por isso aqui o ponto de exclamação. Quanta gente na festa? Então, estou admirado com a quantidade de pessoas que está na festa. E por último, aí outro ponto de interrogação, ou seja, outra pergunta. Podemos andar rápido? É uma pergunta. Estou perguntando se nós podemos andar rápido. E o que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre a ordem correta das palavras nas frases, fizemos a leitura do texto A Formiga e a Pomba, vimos como as palavras se ordenam na frase, observamos os elementos que influenciam a ordem das palavras e analisamos textos para estudarmos a ordem das palavras e vimos exemplos da ordem das palavras em textos. Aqui um pouco das nossas referências e essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.